Olá, pessoal do nono ano, Vamos continuar o estudo das ondas, da parte da ficha chamada ondulatórias. Nessa parte a gente vai estudar sobre acústica, falar sobre ondas, som, a parte das ondas, que vai envolver o som, certo? E a parte da física que estuda as ondas sonoras é chamado de acústica. Certo? A acústica é a parte da física que estuda as ondas sonoras, certo? Aí você, e sonoras, elas são ondas mecânicas, Você lembra que a gente tem dois tipos de onda, ondas mecânicas e ondas eletromagnéticas, certo? As ondas mecânicas é aquelas que precisam do meio material para se propagar, certo? Ela precisa do meio material para se propagar. As ondas eletromagnéticas, só para a gente recordar, ela não precisa do meio material para se propagar. É o caso da luz, dos raios do sol. Não precisa do meio para se propagar. Mas eu vou bater aqui, ó, certo? Vocês escutaram aí, o batido. Então, para que ocorra esse som, eu preciso do meio material. E esse material pode ser o sólido, pode ser o líquido e pode ser o gasoso. Vocês estão escutando as minhas ondas sonoras chegar ao ouvido de você, uma música, um pássaro cantando, devido às ondas sonoras. E essas ondas sonoras só chegam no seu ouvido porque existe um meio material. Qual é esse meio material? O ar, que é cheio de partículas. E essas partículas elas vão se acumulando e vão se afastando, aí vão empurrando uma outra até chegar ao nosso ouvido aqui, a nossa orelhazinha aí. Então as ondas, elas são ondas mecânicas porque ela precisa do meio material para se propagar, certo? Aí tem como as ondas são produzidas. Só para lembrar vocês que a gente está no capítulo 9, viu? E esse assunto aqui, ele está na página 174, certo? Da 174 a 176, certo? A gente está estudando o som, que é essa sensação causada por um certo tipo de onda, as ondas sonoras. Então, como as ondas são produzidas? As ondas, como eu falei no instante, elas são produzidas através de quê? De movimentos repetitivos, de vai e vem. Vai e vem. De que esse vai e vem é esse? Das camadas de ar, certo? Então, esse vai e vem das camadas de ar. Então, quando ela vai, existe um ajuntamento dessa camada de ar chamada de compressão, certo? Ela vai comprimir, ela vai juntar essa camada de ar. Quando ela se afasta, afastou, recuou, então essa camada de ar vai ficar, chama-se rarefeito, vai ficar menos quantidade de ar. Então o ar fica comprimido e o ar fica rarefeito. Aí o nome fica rarefeito, certo? Porque fica pouco, A certa camada aqui da nossa atmosfera, o ar é pouco, por isso que é um rarefeito, é pouco. Então eu passei aqui nesse desenho, vocês têm aí no livro de vocês, Olha, tá vendo aqui, ó, a quantidade de traçozinho que está aqui, então são muitos, um pertinho do outro, formado esse feixezinho aqui. Então aqui formou um momento de quê? De compressão, se juntou. Aqui eles já estão mais afastados, tá vendo, ó? Certo? Ó, só uns palitozinhos aqui, ó. Então aí ficou o quê? Rarefação. Então com esse vai e vem, as ondas sonoras vai chegar ao seu ouvido, certo? No meu ouvido, ela vai se espalhar. Então vai e vem. Essa onda de compressão, um empurrando a outra, certo? Um empurrando a outra. Região de compressão e região de rarefação. Essa sequência de compressão e rarefação se propaga através de ondas chamadas ondas longitudinais. Ondas longitudinais. Essas ondas longitudinais, nós temos dois tipos, só para a gente relembrar. As ondas transversais e as ondas longitudinais. As ondas transversais é aquela em que tem aquele pulso, ó, subindo e descendo, certo? Então a vibração, isso aqui é a vibração, ó, a frequência. Essa vibração, ela
o sentido dela é diferente da propagação, certo? A vibração vai para cima e a propagação assim vai, ó, horizontal. Enquanto que as ondas longitudinais, tanto a vibração quanto a propagação, ela vai no mesmo sentido. É como se fosse isso aqui, uma mola, certo? Ó, tá vendo? Ó, olha, ela vai no mesmo sentido, ó, ok? Então, as nossas ondas, né, sonoras, elas são ondas longitudinais. A gente viu também lá atrás que as ondas transversais, ela tem um comprimento. E o comprimento, para a gente relembrar, é a distância entre uma crista e outra, ou entre um vale e outro, né? Mas as ondas longitudinais, elas não têm crista, certo? E nem os vales. Então, e como é essa que a gente vai saber o comprimento? O comprimento das ondas longitudinais das nossas ondas sonoras, ela é feita dessa forma. De uma região de compressão a outra, tá vendo? Ó, daqui para cá e daqui da região de rarefação a outra. Então, o comprimento dessas ondas sonoras longitudinais, ela se faz através da região de compressão de uma região a outra de compressão, ou de uma região de rarefação a outra região de rarefação, ok? Olha, aí nós temos as frequências das ondas sonoras, né? Um subtítulozinho ali. Aí para lembrar o que são frequências, Aécio, é o número de oscilações, isso aqui, ó, certo? A frequência é o número de oscilações, esse sobe e desce aqui, ó, a frequência aqui, ó, 1, 2, 3, então a frequência é o número de oscilações por determinado intervalo de tempo. Certo? Então a frequência, certo? Olha, sobe e desce, ok? É o número de oscilações no intervalo de tempo, determinado intervalo de tempo, ok? Os sons apresentam menor frequência quando ele é mais lentos, certo? Então os sons ele pode ter maior frequência e menor frequência. Quando ele tem menor frequência, certo? A frequência, ó, menor frequência, como está aqui, ó, a menor frequência, o som é dito grave, o som é dito forte, é assim, ó, tá vendo? Aqueles tenor cantando, então, aqueles homens da voz grossa. Então, a sua frequência, ela é menor, certo? E isso torna um som mais grave e forte, certo? Então, ó, um espaço, certo? Menor de frequência, quantidade, então torna aquele som mais grave, ou a pessoa com a voz mais grossa, né, de locutor. Então isso aí é o que? Um som que apresenta menor frequência. O caso dos sons alto, né, com a frequência alta, ok? Ó, o som ele tem uma frequência alta, olha aqui, certo? A frequência aqui, ó, né? Uma frequência bem alta aqui. Então, essa frequência alta, ela vai mostrar o som agudo, certo? A fala fina, né? Aquele sonzinho fininho no aparelho musical. Então, quando o som, a frequência é alta, certo? A frequência é alta, grande, então o som se torna agudo, né? Então o som se torna agudo e alto, né? Você tem a voz fina, então agora nesse momento eu tô com a voz, ó, com a baixa frequência, com alta frequência, certo? Eu tô com a voz, eu tô em menor frequência, né? Então quando eu tiver em menor frequência, o meu som será agudo, certo? O meu som será, quando eu tiver menor frequência, o meu som será grave, certo? Quando eu tiver maior frequência, o meu som será agudo, certo? Aquele sonzinho fino, né? Que pode vir da pessoa ou até mesmo do instrumento musical, ok? O ouvido humano, a gente está falando de frequência, que é, né, as oscilações. O ouvido humano, ele não
escuta não é capaz de perceber todas as frequências, não. Ele tem uma quantidade limitada de frequência, ok? A gente viu que a frequência ela é medida em Hz, Hz, certo? Hz, Hz, ok? Olha, nesse caso, a frequência que você consegue escutar, perceber, audível, certo? Ela fica entre 20 Hz a 20 kHz, ou então 20 Hz a 20 mil Hz. Então ela fica nessa faixa aí. De 20 Hz, você tem no seu livro, viu? 20 Hz a 20 mil Hz. Então, entre esses dois aqui, a gente consegue ouvir. Abaixo de 20 Hz, você não consegue ouvir de maneira alguma. Você não consegue. Abaixo de 20 Hz, esses sons, essa frequência é chamada de infrassom, certo? Quer dizer, inferior, certo? É infrassom, inferior, certo? Então a gente não escuta de maneira alguma. Alguns animais conseguem escutar abaixo de 20 Hz. Né? É o caso de leões, rinocerontes, ele escuta a 5 Hz, a 5 Hz, certo? Então essa capacidade de escutar alguns elefantes, alguns terremotos, certo? Então eles ficam abaixo, por isso que às vezes, né, quando vê já tá caindo tudo, ok? Então, abaixo de 20 é chamado de infrassom, inferior, a gente não consegue escutar. Acima de 20 mil Hz, ele é chamado de ultrassom, certo? Então é maior, ultrassom. Nesse caso, né, a 20 mil Hz ou 20 kHz é ultrassom, a gente não consegue escutar. Mas existem alguns seres vivos que têm essa capacidade de escutar um som nessa frequência. Certo? É o caso dos cachorros, é o caso do morcego, é o caso de algumas baleias, golfinhos, certo? Você vê que você está na sua casa, uma pessoa vai chegando a 3, 4 casas após a sua e o seu cachorro já fica de orelha em pé. Né? Ele já escutou ele pisando lá. Né? Na hora que ele chega no seu portão, na sua porta, você vê que já começa a latir. Né? E você nem escutou a pessoa chegar, nem percebeu. Por quê? A frequência dele é acima da nossa, certo? Os morcegos, ele lança o seu eco, bate no obstáculo ou na sua presa e volta para ele, né? Então, rapidinho vai batendo. A gente vai ver que isso aí o homem vai usar como um sonar, certo? Então, eles têm capacidade de se comunicar também. Os golfinhos, né? Eles vão se comunicando. Para encontrar um cardume, ou então para o seu acasalamento, certo? Então, a nossa frequência, ela fica entre 20 Hz e 20 mil Hz, certo? 20 mil Hz. Abaixo de 20 Hz é chamado infrassom, quer dizer, inferior. A gente não consegue escutar. Acima de 20 acima de 20 mil Hz é chamado de ultrassom. A gente também não tem capacidade de escutar, certo? Esse é o nível, essa é a frequência, entre 20 Hz a 20 mil Hz, ok? Olha, uma observação que eu coloquei aqui é cuidado com os fones de ouvido, certo? Antigamente os fones de ouvido eram um pouco afastados, né, do aparelho auditivo, né, da nossa orelhazinha aqui. Hoje os fones de ouvido, que é um pequeno alto-falante, aí se coloca cada vez mais, né, dentro do ouvido. E isso é prejudicial, porque aquela energia que ele vai liberando ali, aquela energia ela pode fazer com que, com o passar do tempo, você vai perdendo a sensibilidade da audição. As células auditivas, como vamos dizer assim, ela vai morrendo. Ela vai perdendo as suas funções. Certo? E com isso, o que é que pode ocorrer? Você ficar surdo, e pode ser irreversível. Certo? Se eu não vou escutar mais
como é que se diz? O meu foninho de ouvido, meu som pode, você tem que dar um tempo, ok? E uma coisa que você pode saber quando está lhe prejudicando é o seguinte: quando você coloca o fone de ouvido, escuta uma música, ou seja lá qual for, o som que você está, e alguém do seu lado está escutando também, então está sendo prejudicial, certo? Então, para evitar futuros danos ao seu ouvido, certo? É melhor você, tempos e tempos, dar um tempo, certo? Senão vai lhe prejudicar e você, vai ficar surdo pro resto da vida, ou usar aqueles aparelhos auditivos, né? Então, aí fica a dicasinha, ok, pessoal? A gente falou da propagação do som, né? Ele é uma onda mecânica e precisa de um meio material para se propagar. Esse meio material pode ser o quê? Um sólido líquido ou um gasoso. O som não se propaga no vácuo, certo? Então lembre disso, o som não se propaga no vácuo. E o que é o vácuo? O vácuo é a ausência de ar, certo? Então lá no espaço, na Lua, não existe, certo? Não pode existir o som. Aquilo que a gente vê naqueles filmes, né, aquelas espaçonaves, né, Guerra nas Estrelas, aquelas explosões, aqueles tiros, né, na Lua e tudo, aquilo não existe de maneira alguma, certo? Não pode existir. Mas a gente não escuta no filme, aí eles colocaram, por quê? Porque já pensou, aquela guerra toda demorando 15, 20 minutos, e você ali assistindo sem graça, né? Ia ficar, ninguém ia querer assistir ali. Então eles incrementaram ali, né, aquele som ali, mas para a gente, fisicamente, que a gente está estudando física, e para vocês lá para o ensino médio, então o som não se propaga no vácuo. Você pode chegar lá na Lua, né, e tocar um violão, ninguém vai escutar, certo? Ninguém vai escutar de maneira, só se colocar o ouvido no aparelho lá, não vai escutar. Se eu falar com você, também não. Por isso que os astronautas têm que usar os microfonezinhos lá, né? Tem um aparelhozinho para se comunicar, porque senão, se ele ficar falando, ninguém vai escutar, porque não existe o ar e o som não vai se propagar, ok? Então no vácuo, de maneira alguma. Lá no espaço, de maneira alguma. Lá no espaço é o silêncio total, ok? É a mesma coisa, né? Eu já vi filme que lá na Lua é fogo, explosões também, não pode ocorrer fogo porque lá não tem oxigênio, né? O comburente que vai alimentar o fogo, não vai, né? Você pode ter gasolina, você pode ter madeira, papel, pano, se você não tiver oxigênio, jamais vai pegar fogo ali, certo? Jamais vai pegar fogo, ok? Olha, agora a gente falando sobre a velocidade do som, isso. A velocidade do som, ela depende do meio onde vai se propagar, né? O meio líquido, o meio gasoso, o meio sólido. Então a velocidade do som, ela vai depender desses três meios e da temperatura também. A temperatura vai influenciar. Olha, a velocidade do som, ela é 340 metros por segundo, certo? Então essa é a velocidade do som, 340 metros por segundo, né? Pode ser mais, né? Em alguns, só que a gente vai ver alguns exemplos que eu posso citar para vocês, certo? Então o que é isso aí? É 300 metros por segundo, 340 metros por segundo, desculpe aí. Então, nesse caso, isso quer dizer que um som, ele vai percorrer 340 metros em um segundo. 340 metros é mais ou menos uns 3 a 4 quarteirões da sua casa. Imagine você percorrendo esses 3 ou 4 quarteirões em um segundo. Em um segundo eu não consigo nem pegar nesse lápis aqui, ó, né? Eu acho que levou uns 3 segundos ou mais. Imagine essa distância toda, certo? Então por isso você está aqui e escuta o som longe, certo? Escuta o som. Mas entre o som e a luz ela é mais rápida, é mais veloz, né? A luz ela já é 300 mil quilômetros por segundo, certo? 300 mil quilômetros por segundo. Por isso que quando solta os fogos, você vê primeiro a claridade, depois você escuta o som. Eu já tirei até essa dúvida também,
né? Aqui de casa, eu moro aqui perto do Socorro, né? E como vocês também aí, lá do horto o pessoal fica soltando os fogos para o meu padrinho. E o que é que acontece? Eu vejo primeiro, né? Bum, né? A luz. Aí depois é que eu vou escutar o som dos. Então a luz, a velocidade dela é maior do que o som. Né? Lembrando para vocês, o som, a velocidade é 340 metros por segundo. Quer dizer, no segundo, mais ou menos, ela vai percorrer aí uns 3 a 4 quarteirões. E no caso da luz, ela é 300 mil quilômetros por segundo. Por isso que a luz do sol chega rápido aqui. Você nem percebe, certo? Imagine você percorrer 300 mil quilômetros em um segundo. Ok? Então você vê a velocidade como é intensa. As qualidades fisiológicas do som, né? Como ela se comporta. Né? A todo instante distinguimos os mais diferentes tipos de som. Né? Os mais diferentes. Isso isso é devido ao quê? A sua fisiologia, as suas qualidades. Né? A gente vê um som uma altura, né? A intensidade, o timbre, certo? Que a gente vai ver agora. A altura ou volume do som é a primeira das fisiologias do som. É a propriedade do som relacionada à frequência, certo? Então a altura ou volume é a propriedade do som relacionada à sua frequência. Aquilo que eu mostrei para você do sobe e desce, certo? A frequênciazinha. Então o que é que eu falei para você? Quando a frequência ela é baixa, certo? Quando a frequência desse jeito aqui ela é baixa, o que é que ocorre no som? O som ele é grave. O som ele é grave. Então quando a frequência do som ela é baixa, né? O som ele é grave. Quando a frequência ela é alta, certo? A frequência assim, ó, olha, ela é alta, então o som sai agudo, certo? O som sai agudo. Então a frequência baixa, né? Uma frequênciazinha assim baixa, o som sai grave. Quando a frequência ela é alta, ó, a frequência ela é alta, ó, o tamanho da frequência, ó, a oscilação ela é alta, o som vai sair agudo, o som vai, a voz é fina, certo? O som daquele instrumento ali é fino, como a gente fala popularmente, ok? Quanto mais a oscilação existente, quanto mais a oscilação existente, mais agudo será o som. Então, quanto maior, certo? Mais oscilações, mais agudo será o som, certo? Então, a qualidade que permite você distinguir um som agudo de um grave é o quê? É a altura. Então, a altura do som ele vai fazer com que você vá distinguir, né? Você vai saber o que é um som grave de um som agudo. Ele é a altura, certo? Ele é a altura. Agora nós temos a intensidade, né? A intensidade. A intensidade está relacionada a, como é que se diz? A amplitude de vibração das ondas sonoras. Certo? Então a intensidade é a qualidade que permite você escutar um som forte e um som fraco. Certo? Então a intensidade é a qualidade que permite você distinguir, você diferenciar um som forte de um som fraco. Certo? Você falando, olha, ele fala bem forte e ele fala bem fraquinho. Então, isso é a intensidade. A intensidade, para você diferenciar esse som forte desse som fraco, está relacionado à amplitude do som. Lembra que a amplitude do som é aquela, existe aquela linhazinha, né, aquele ponto de equilíbrio, né, fica mais ou menos no meio, certo? Se dividindo aquelas oscilações bem no meio, e dessa ponta até aqui em cima é a amplitude da crista.
né? No caso que a gente viu nas transversais. Aqui também, ó, o que é que vai ocorrer? Essa amplitude, né? Quanto maior a amplitude, né? Ó, quanto maior a amplitude, olha o tamanho dessa amplitude aqui, ó. Quanto maior a amplitude, essa oscilação aqui, mais forte é o som, certo? Mais intenso é o som. Quanto menor a amplitude, mais fraco é o som, certo? Olha, vocês estão escutando eu bem fraquinho. Ah, elas falam mais alto. Então, porque a minha intensidade aqui, a minha amplitude aqui está bem pequenininha. Ah, rapaz, então, quanto maior a amplitude, mais forte é o som. Vocês escutam mais forte. Certo? Quanto é menorzinho a amplitude, mais fraco é o som. Então, isso é a intensidade. Intensidade é a qualidade que nos permite distinguir um som forte de um som fraco. Um som forte é quando ele tem maior amplitude. Um som fraco é quando ele tem menor amplitude. Ok? Menor amplitude. Olha, a intensidade do som ela tem uma unidade de medida, chamada de decibel. Certo? Mas se coloca o Bel, B-L-E-B-E-L, vocês têm aí. Esse Bell é em homenagem a um cientista chamado Alexandre Graham Bell, aquele que inventou o telefone, certo? Então, a gente tem uma escala, né, nessa intensidade, né, que marca o decibel. Decibel quer dizer a 10ª parte do Bell. Certo? Decibel, a 10ª parte do Bell, certo? Então a unidade de medida, né, da intensidade é o Bell, ok? Vem de Graham Bell, Bell. A gente está numa intensidade aí de escutar o som dentro de um limite. Esse limite vai fazer com que você escute o som bem, sem prejudicar a sua audição, sem causar futuramente problema na sua audição, certo? Então, até 120, né, Bell, até 120 decibel, você pode escutar razoavelmente, certo? Mas o limite ali para você não estar forçando é em torno de 80 decibel. Certo? 120 daí já vai começar a prejudicar. Acima disso já vai lhe prejudicar. Vai perder a sensibilidade da audição e você pode ficar surdo. Ok? Então, um cochichozinho, você falando com a pessoa bem baixinho, ele fica em torno de 20 decibéis. Né? Você falando normalmente com a pessoa, sem gritar, sem falar alto demais, em torno de 65. Uma banda de rock, ela fica em torno de 120. Certo? Então você escutar ali perto aquelas caixas de som, né, aquele som ali 120, 150 decibéis, então isso vai lhe prejudicar, certo? Vai lhe prejudicar. Então a gente fica o ouvido para ficar uma audição bacana em torno de 60, em torno de 80, certo? Aí até 80 é razoável, é saudável. Acima disso você pode até escutar, mas aí se você continuar, você vai só prejudicar o seu aparelho auditivo, ok? Olha, pessoal, agora nós temos o timbre. A gente falou, né, da intensidade, ok? Agora a gente vai falar sobre o timbre. Né? O que é o timbre? O timbre é uma fonte sonora, é definida como o formato de sua onda, certo? Então o timbre, né, com relação à fonte sonora, é o formato da sua onda produzida ali, né, na sua onda sonora. Então todo instrumento musical tem um timbre diferente, certo? O meu timbre de voz é esse, o seu, do seu pai, da sua professora, né, do seu colega, de um passarinho, todos têm um timbre de voz diferente. Um cantor, certo? É um timbre de voz, certo? Por isso que a gente pode até reconhecer, né? Você está de trás de uma porta, de trás de um muro, ou no quarto, e chega a sua mãe falando, você, olha, mãe chegou. Porque você já se associou àquele timbre de voz.
Ai, minha avó, ai, ó, aquele ali é o latido ali é do meu cachorro. Olha, aquele som ali, daquele pisar, né, da sandália é do meu irmão. Então ali são os timbres, certo? E o timbre, ele se dá. Você pode ter, eu posso cantar na mesma nota musical que vocês, né? 5, 6 alunos, mas o meu timbre vai ser diferenciado. O seu vai ser diferenciado do meu. Então vamos dizer, nas escalas musicais, nós temos Dó, Ré. Vamos dizer que todo mundo é na escala Dó, né? Então na escala Dó, na hora que eu tiver falando, cantando, seja lá o que for, vamos dizer que meu timbre de voz vai ficar assim, ó, né? Só uma suposição. Meu timbre de voz vai ficar assim, ó, tá vendo? Ó? Esse é o meu timbre, na escala Dó, né? E você também na Dó. Então, no seu caso, vamos dizer que você fique desse jeito, ó, mesmo você cantando em Dó. Olha, tá vendo ó, como ficou diferente? Por isso que diz, o timbre é o quê? O formato diferenciado, né, que vai ocorrer nas ondas que você emite. Ok? Então está aqui, ó, o meu timbre de voz, tá vendo? Ó? Mesmo eu cantando em Dó, Ré, Mi, Fá, e você também, ó. Certo? Ou qualquer outra pessoa. Então a gente vai ter sempre um diferencial. Então é um formato das ondas sonoras, o timbre de voz. E cada pessoa vai ter o seu timbre de voz diferenciado. Sei? O que vai mudar de um instrumento para outro é a forma da onda. Certo? Essa que eu mostrei na estante, é a forma da onda. Certo? Aquelas oscilações que a gente chama de frequência. Okay? Isso é que vai diferenciar de uma pessoa para a outra. Olha, pessoal, a gente tem também no nosso livro falando sobre o eco, né? Uma reflexão do som, né? O eco, é uma reflexão do som, quer dizer, é uma coisa que volta, você fala e volta, certo? Então o eco, quando você lança as suas ondas sonoras, dá um grito, canta, então o que é que vai ocorrer? Essas ondas sonoras ela vai bater no obstáculo, numa parede e vai retornar para você. Seja um obstáculo ali, ela retorna, também vai depender do local, né? Em todo canto você vai fazer um eco. Você gritar na praia, você nunca vai ter um eco. Você gritar na rua, você não vai ter um eco. Então vai ter um obstáculo para que as ondas sonoras batam. Aí você, alô, aí fica alô, certo? Vem, de volta. Então você bate e ela volta. É o seguinte, eco, para que ocorra o eco, esse fenômeno físico, né? Você vai ter que ter uma certa distância, ok? Para que as suas ondas sonoras bata nesse obstáculo e retorne para você, certo? Vai até esse anteparo e retorne a você. Okay? Então você vai ter que ter uma distânciazinha e um tempo também. O tempo para que ocorra o eco ele é de 0,1 segundo, ou que a gente chama de 1/10 de segundo, né? Ou superior a isso aí. Ok? Então esse é o tempo para que ocorra, ou menos você não vai conseguir ter o eco. Ok? Então, nesse tempozinho aí, você vai conseguir ouvir a sua voz em retorno. Ok? Para que ocorra esse eco, a gente usa uma formulazinha física, certo? Uma formulazinha matemática. Então, é essa formulazinha aqui, ó. D de distância é igual a velocidade vezes o tempo. Delta T, o tempo. Então, aí você diz assim, Aécio, a distância, sim, a distância que você está do objeto para que você possa escutar o eco. Essa distância, ela vai ser igual à velocidade. Vocês estão lembrados qual é a velocidade do som? 340 metros por segundo. Está aqui, ó. Será esse daí, ó, 340 metros por segundo. Eu falei lá anterior, né? O tempo, qual é o tempo que eu falei nesse instante para que ocorra o eco? 0,1 segundo. Né? Ou 1/10 de segundo, ó. Pronto, tá aqui, ó. Ok, ó. Distância é igual velocidade vezes o tempo, né? Aqui a distância será igual a 340. Onde é que vê esse 340? É a velocidade do som.
De onde é que veio esse vezes 0,1? É o tempo para você escutar o seu eco, né? 0,1 ou superior. Então agora o que é que eu tenho aqui? É só você multiplicar. Na hora que você multiplicar, isso aqui vai ser, a distância vai ser igual a 300 e, perdoe, a distância vai ser igual a 34 metros, certo? Você multiplicando isso aqui, né, respeitando a vírgula, você vai ter como resultado 34 metros, certo? Esse 34 metros, ele vai ser dividido por 2. Então vai ser o quê? 17 metros. Porque o som, ele não vai e vem, ele não só vai. Então seria, se ele só for, seria 34 metros. Mas como ele retorna, é o quê? 34 metros dividido entre a ida e a volta. Então vai dar 17 para ir, com 17 para retornar para você. Certo? Então é em torno de 17 metros, né, a distância entre você e o anteparo para que você escute o seu eco, né, ou superior a essa distância. Ok? Então tá aí, pessoal. Espero que vocês tenham entendido, né? Mais um assunto de ondas. Nos próximas aulas a gente vai ter mais falando sobre outros, né? Então espero que vocês tenham captado a mensagem. Está no livro. Essas palavras, essas palavras infrassom, ultrassom, timbre, intensidade, está tudo dentro do seu livro aí. Você pode acompanhar com o meu áudio, né? Você pode ler na hora aquele tempozinho bacana que você não está fazendo. Eu vou dar uma lida. Procure ler, certo? A leitura é importante para o nosso conhecimento, certo? E não vá se apegar. Eu sei que é muita coisa, muitos professores, mas não vai parar. Se você chegar lá no ensino médio, vai ser aquela tonelada de atividade, de trabalho e tudo. Porque para os professores, vai saber você é um estudante profissional. A sua profissão é estudar. Você coloca a sua profissão estudante. Certo? Então, você não vai chegar lá na frente do ensino médio e eles vão colocar as coisinhas pouquinho para você, não. Isso é o preço que a gente paga pelo conhecimento, pelo futuro, certo? Hoje olha, né, o suor desce, o cansaço, a raiva, mas lá no futuro você vai colher o que é bom, os frutos adocicados de tudo que você passou. Olha, se os médicos, doutores, advogados, professores tivessem parado lá na frente, ai que tanta coisa para ler, ai meu Deus, esse concurso, ele não tinha saído do canto. Né? É doloroso, é penoso, mas é assim mesmo, certo? Bote fé em Deus, vontade. Não vai fazer tudo ao mesmo tempo. O pecado do aluno também é fazer tudo ao mesmo tempo, né? Então, tem um momento de brincar, tem um momento de estudar, tem um momento de descansar, tem um momento do lazerzinho de vocês, certo? Você não precisa passar o dia todo estudando, não. Rapaz, eu vou passar aqui umas 2 horas no meu celular, ótimo. Bacana. Eu vou ali jogar uma bolazinha. Eu vou ali conversar com minha colegazinha. Eu vou ali na casa da minha avó. Ótimo, bacana. Eu vou na igreja. Eu vou no meu culto. Ótimo. Aí depois, eu vou tirar aqui essa meia horinha para estudar matemática, geografia, física, inglês, arte. Olha que bacana. Não vá se apegar, não vá acumular, não. Mesmo chegando tudo acumulado, você vai se separando. Faça primeiro aquelas mais fáceis. Aquela que a professora mandou só uma leitura, um texto. Agora eu vou nos cálculos. Aí você não começa pelos cálculos não, que você vai sofrer. Fala que aí você vai começando, né, a entender as coisas. Certo? Então, Deus abençoe vocês, a sua família. Seja feliz. Até a próxima, se Deus quiser. E Ele vai querer, porque aqui só está fazendo o que é bom. Paz e bens para vocês, já dizia São Francisco. Tchau, pessoal. Um beijo a todos.